Olá, eu sou Jorge Chaves, sou professor de teologia. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E nesse vídeo eu quero falar sobre o terceiro conselho, que eu considero ser fundamental para todos aqueles que desejam estudar teologia. E nessa série de vídeos eu já falei sobre alguns conselhos. O meu primeiro conselho é que você leia muito, que você diversifique a sua leitura, leia um pouco de tudo. O teólogo ele tem que ler muito, ele tem que ser um pesquisador, ele tem que gostar de ler. No meu segundo conselho eu falo a respeito da tolerância e da mente aberta. Um teólogo ele tem que ser adepto, digamos assim, da diversidade. Ele tem que gostar de ler de tudo, principalmente autores que o confrontem, que tenham um pensamento contrário ao seu, porque ter contato com pensamentos opostos, pensamentos diferentes, enriquece também o seu trabalho teológico e a sua capacidade de argumentação. E nesse terceiro conselho eu quero falar sobre a importância de se aprender as línguas originais da Bíblia. Se você quer ser estudante de teologia, quer aprofundar os seus conhecimentos teológicos, eu lhe sugiro para que você pense com carinho nas línguas originais da Bíblia. Para quem não sabe, a Bíblia ela tem textos escritos em hebraico, alguns trechos em aramaico, e o Novo Testamento quase na sua totalidade é todo escrito em grego. Então, essas são as três línguas que compõem a Bíblia nos seus conteúdos originais. E dessas três, claro que o enfoque maior é no hebraico e no grego. Por que eu estou falando da importância de se conhecer as línguas originais? Ou de se estudar, ou de se ter uma noção de grego, ter uma noção de hebraico pelo menos. Porque, como eu disse nos meus vídeos anteriores, a teologia é um discurso sobre Deus, e a fonte desse discurso para os cristãos é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é considerada a palavra de Deus inspirada. Essa palavra é a fonte do fazer teologia, do pensar teologia. Então, se nós temos a Bíblia como fundamento para fazer teologia, é importante que o nosso contato com a Bíblia seja mais profundo. Eu não posso resumir o meu contato com a Bíblia apenas a uma tradução que foi feita para a língua que eu domino. Porque as traduções, elas sempre são inferiores ao original. Nenhuma tradução consegue contemplar todas as nuances que o texto original traz. Então é importante que o teólogo ele tenha essa abertura, ele se conscientize da necessidade de ter um certo domínio básico das línguas originais da Bíblia. É importante porque muitas afirmações teológicas nascem de interpretações de palavras, de trechos, de frases que são feitas no original. E algumas dessas interpretações elas são mal feitas, elas são equivocadas. E quando a tradução é feita equivocadamente, todo o edifício teórico, toda a argumentação, toda a afirmação teórica que é feita em cima daquele versículo está comprometida. Porque se o versículo foi mal traduzido, ele foi traduzido erroneamente, então essa tradução errônea compromete toda a argumentação do teólogo. A maioria dos grandes teólogos que nós já tivemos durante a história foram exegetas, dominaram tanto a interpretação dos originais bíblicos em grego e em hebraico. Então, é importante que você comece se você não pensou nessa ideia, comece a pensar na ideia de começar a estudar as línguas originais. Adquira um dicionário de grego, adquira um manuscrito em grego. Você pode, hoje, em algumas livrarias especializadas, você pode comprar, por exemplo, um Novo Testamento em grego, você pode comprar a Bíblia toda no original, o Novo Testamento grego, o Antigo Testamento hebraico.
e comprar uma gramática e começar talvez a dar os primeiros passos no estudo das línguas originais. É imprescindível entender o que está sendo dito no original para que se possa fazer alguma afirmação bíblica e teológica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, dê o seu joinha. O seu joinha é muito especial para nós. O seu joinha mostra aos nossos canais, tanto no Facebook quanto no YouTube, o tráfego de pessoas que estão assistindo. O seu joinha ajuda o nosso vídeo a ser compartilhado também para outras pessoas que acessam o YouTube com a área de interesse na teologia. Compartilhe, ajude a divulgar esse trabalho. Esse trabalho é para falar um pouco mais sobre as necessidades e a importância do conhecimento da teologia. Então, eu acredito que fazendo isso você não estará só me ajudando a divulgar o trabalho, como também estará ajudando outras pessoas a terem acesso a um conteúdo teológico de bom senso e de qualidade. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.